Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. São Roque, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, como lhes dizia a princípio, nós celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu, dois apóstolos. São Judas nos deixou uma carta muito breve e muito oportuna, como toda a palavra que Deus deixou aí pelos seus. Então vamos considerar neste dia o que São Judas tem a nos dizer. Senhores, não se preocupem, porque só tem um capítulo. Mas muita informação e providencial. A palavra de Deus é viva, não? Então não foi para aqueles daquele somente, daquele então é para todos, até a consumação dos séculos. Ele começa um preâmbulo, bom. E o primeiro tema que ele vai tratar é sobre os falsos doutores. E diz aqui São Judas: ora, eu quero recordar-vos, embora já saibais tudo, que Jesus, salvando o povo da terra do Egito, destruiu depois daqueles que não creram, e os anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram o seu domicílio, os reteve com cadeias eternas nas trevas para o juízo do grande dia. Aqui São Judas vai dizer uma verdade esquecida, que Jesus, ele fala, salvou Jesus nosso Senhor, salvando o povo da terra do Egito. Quando nós lemos lá a história dos Hebreus, nós vemos a intervenção de Deus Pai, mas nosso Senhor já estava, de certo modo, atuando. Ele não estava encarnado, isso vai ser no 25 de março, bons séculos depois do povo ter saído do Egito. Mas aquele povo, naquele então, acreditavam no Messias que estava por vir. Tanto que São Paulo vai explicar que eles foram batizados lá na pedra, que figura a Arca da Aliança, a figura de Nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos o Antigo Testamento, uma comparação é como ver a marca d'água de uma cédula de dinheiro. Colocamos contra a luz e vemos aquela marca. Se nós colocamos o Antigo Testamento diante da luz do Evangelho, nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo em tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Por isso o apóstolo está dizendo que foi Jesus que o salvou. Sim, a fé que eles tiveram no Messias. Como o Messias é nosso Senhor Jesus Cristo, eles saíram do Egito por causa do Messias, eles foram aí, pastaram por causa do Messias, fizeram o que fizeram de bom, os profetas, a lei, o sacerdócio, o sacrifício, tudo por causa do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o santo vai dizer, o apóstolo, sobre a guerra lá no céu. Porque os anjos também prevaricaram porque não aceitaram a nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, aqui São Judas, vamos seguir mais adiante, ele vai relatar um acontecimento que nós conhecemos por via escriturária, porque ele escreveu. Mas antes dele escrever, era uma tradição oral. Então São Judas e todos os apóstolos são muito católicos. Não é só o que está escrito que é palavra de Deus. A tradição oral, como diz o catecismo, é palavra de Deus também.
Então, antes do apóstolo escrever, era oral. E a partir do momento que ele escreveu, é uma tradição escrita também. Então, vemos aqui coisas muito atuais porque são esquecidas. Não estou aqui para criticar povos nenhum, hein? Mas este espírito ecumênico hebraico, que os católicos modernistas, vamos deixar assim, têm, é justamente negando que Jesus, nosso Senhor, atuava pela fé que os hebreus tinham no Messias vindouro. Se nós aceitarmos isso, nós temos que eliminar esta página da Sagrada Escritura. Foi Jesus, nosso Senhor, a fé que os hebreus tinham nele, na sua vinda, que fizeram eles fazer aquilo que eles fizeram. Todos os profetas que tiveram, todos os exílios que passaram, foi por causa de nosso Senhor também. Por ele, para se preparar para a sua vinda. Aí o santo apóstolo começa dizendo, bom, dos anjos que não conservaram o seu principado, mas abandonaram o seu domicílio, e os reteve com cadeias eternas nas trevas para o juízo do grande dia. Outra verdade de fé. O inferno. O inferno existe, sim, senhores. E não é esta terra. Graças a Deus nessa terra. Não é um estado de alma, como alguns disseram. É um lugar. São Judas não está nos contando aqui uma parábola. Não, ele está descrevendo um acontecimento e ele está dizendo que o bom Deus reteve esses anjos infelizes no lugar para o juízo do grande dia, o juízo do grande dia. Porque os demônios também serão julgados lá na consumação dos séculos. Agora o santo vai dizer outra coisa. Assim, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que com elas se entregaram à luxúria, se abandonaram aos vícios contra a natureza, foram postas por escarmento, sofrendo a pena do fogo eterno. É interessante. O apóstolo começa a dizer de Nosso Senhor que obrou lá no Antigo Testamento. Depois ele mostra que os anjos que não permaneceram fiéis foram lançados do seu domicílio, do céu para o quinto dos infernos. E agora ele vai mostrar como que a perversidade na face da terra veio lá do inferno. Lembremos-nos que Eva se deixou levar pela conversa com a serpente. E a serpente era quem? O demônio. Lembremos-nos que o homem está, desde que foi ali ferido pelo pecado original, inclinado a muitas coisas ruins. Mas a maldade do homem não é suficiente para explicar tudo que o homem é capaz de fazer com sua maldade. E o século de hoje é a prova disso. Nós vemos aí a questão do aborto. Povos antigos fizeram, sim. Esparta, nascia um deficiente e se jogava lá das montanhas. Crueldade. A maldade de uma mãe é suficiente para explicar isso? Não. Precisa de uma ajudinha do infeliz espírito. Os homicídios. O homem com ódio é capaz de matar outros? Sim. Mas quando se trata de certo laço de sangue, tem que pular um abismo. Via uma ponte, os chifres de Satanás. Vemos, filhos matando pais. Está solta aquela senhorita delinquente. Para fazer isso, não basta a sua revolta. Precisa da ajuda do inferno. As mães matando seus filhos, o aborto e todas as outras coisas, precisa da ajuda do inferno. A maldade não alcança fazer isso sozinha. Depois vemos também, o santo menciona o apóstolo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra virou o que virou, não basta a perversidade daqueles homens. Não bastava. Precisou da ajuda do inferno. E hoje, a cidade que vivemos, o país que vivemos, a face da terra, virou Sodoma e Gomorra. E não digam que basta a perversidade dos costumes. Não é suficiente. Precisa da ajuda do inferno. Independente
das más inclinações dos mortais, para pular este abismo, precisa dos mesmos chifres para fazer de ponte. É um abismo. E hoje pensar o contrário, não aceitar, virou um crime. Pois é. Isso também é a ajuda do demônio. Fazer o mal passar por bem. Com a aprovação da maior parte da população. Segue o apóstolo dizendo: da mesma maneira também estes, no seu delírio, contaminaram a sua carne, desprezaram a dominação de Cristo e insultaram as suas glórias. Aí nós vemos aqui o apóstolo descrever, Cristo foi a causa da redenção no Antigo Testamento. A fé que se tinha nele. Quem não aceitou a Cristo, o demônio foi o primeiro. Depois os homens, com a ajuda de Satanás. E o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com o diabo vai acontecer com esses homens se seguirem seus desvarios, seus desatinos. Vão o quê? Seguindo a palavra do apóstolo. Contamina a sua carne, despreza a dominação de Cristo e insulta as suas glórias. Não podemos generalizar para não sermos injustos, mas normalmente, falando de Sodoma e Gomorra, são pessoas blasfemas que negam a Cristo, a sua igreja, desprezam tudo que faz menção a Deus. Uma coisa é ser um bandido, hein? Outra coisa é ser um apóstata. Agora, essa classe de pecado, que é um pecado no questão de moral, é interessante como solta, servida e aprovada, ela se revolta contra Deus. Por quê? Tem uma explicação. Porque foi Deus que criou a natureza do homem. Foi Deus que determinou é um homem, é uma mulher. Foi Deus que deixou os 10 mandamentos, que temos que obedecer. Então, não querendo obedecer, se revolta contra o legislador. Esta, queridas almas, foi a revolta de Satanás. Satanás era Lúcifer e era muito bom, perfeito enquanto a sua natureza angélica, mas ele se sentiu tal. Quando ele viu que ele não era o tal, ele quis o quê? Se levar, se sobrepor acima de Deus. E quando ele viu que não podia com Deus, o que aconteceu? Ele se revoltou contra Deus. Essa história do pecado, muito interessante, contra a natureza. É os devarios, os absurdos que vemos aí ser aprovado como uniões homoafetivas. E essa gente, repito, reproduz a revolta contra o legislador. Nós não escolhemos. A mãe dá 2x, nasce uma mulher. Quando o pai intervém com um Y, nasce um homem. Os senhores escolhem? De modo algum. Determinação da providência. E para quem nasceu mulher, seja uma mulher de Deus. E quem nasceu homem, seja um homem de Deus. E vai se salvar como homem ou como mulher. Não existe outra opção. Pode se disfarçar, podem se colocar qualquer coisa. Um fiozinho de cabelo, se for um homem, estará lá um X e um Y no seu DNA. Não tem como arrancar esse Y. Impossível. Impossível. A mulher é a mesma coisa, 2x. Não tem como rabiscar para baixo, apagar de um lado e fazer isso virar um Y. Não tem. E quando eles se revoltam contra o que são, porque Deus que nos fez homens, os que são homens e mulheres, as mulheres se revoltam contra o legislador. Aí aqui vem uma intervenção. São Miguel, diz o arcanjo, o apóstolo sobre o arcanjo, que lhes dizia que era um relato da tradição, agora escrita. Quando o arcanjo Miguel, disputando com o demônio, altercava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir contra ele uma acusação injuriosa, mas disse somente: reprima-te o Senhor.
Estes, porém, blasfemam de todas as coisas que ignoram e perdem-se como animais sem razão em todas aquelas coisas que conhecem naturalmente. Olha isso daqui, poderia ser posto se os jornais servissem para informação na primeira página da Folha de São Paulo. Seria mais útil do que os que eles anunciam. São Miguel, então, estava disputando, o diabo queria o corpo de Moisés porque queria fazer desse corpo um objeto de idolatria. Porque Moisés fez proezas e maravilhas, instrumento de Deus. Então São Miguel foi lá e escondeu o corpo de Moisés. O diabo queria expô-lo para virar aquela ocasião de tropeço. Mas o que aconteceu? São Miguel não chegou e xingou o diabo de tudo que ele merecia ouvir. Não, ele não se rebaixou. O que ele disse? Reprima-te o Senhor. E o infeliz foi reprimido por Deus e deixou o corpo de Moisés em paz, que até hoje não sabemos onde se encontra. A Arca da Aliança e o corpo de Moisés não tem quem os encontre. São Miguel escondeu, estimadas almas, debalde procurarão os homens. Agora, o que o apóstolo está dizendo? Estes, ele se refere ao demônio, mas podemos colocar na boca dos que o seguem, por suas paixões. Estes, porém, blasfemam de todas as coisas que ignoram e perdem-se como animais sem razão em todas aquelas coisas que conhecem naturalmente. Esta ênfase que o apóstolo São Judas faz, ou seja, eles usam a natureza que Deus lhes deu para, não usando a razão que Deus também deu e se comportam como animais, e aquelas coisas que eles ignoram, que é a glória de Deus, o domínio que Deus tem sobre as suas criaturas, eles blasfemam. Tanto o demônio e os seus anjos caídos, como os homens seduzidos pela rebeldia de Satanás. Estimadas almas, isso daqui é atualíssimo. Isso daqui podemos colocar o comunismo aqui, qualquer herege, qualquer cismático aqui. Podemos colocar qualquer pecador que não quer deixar o pecado e quer anular o mandamento de Deus. Quer apagar o primeiro, o segundo, o terceiro, ou o sexto, ou o décimo, qualquer um deles. E não vamos ser tão assim grosseiros ou cruéis. Aquelas boas almas que falam, mas às vezes é preciso mentir para fazer um bem. Também estão nessa. Quem proíbe mentir é Deus. Nós podemos fazer o mal para alcançar um bem? Jamais. Também estamos tentando nos levantar contra Deus nesta rebelião, rebeldia ou revolução, como os senhores quiserem. É impressionante. Segue o apóstolo. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim e por causa de um aviltante lucro, precipitaram-se no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Lembrando que, Caim todos conhecem o que ele fez, matou o seu irmão, fratricida. Balaão tentou aí seduzir os israelitas em maldições e acabou profetizando. E Coré foi um que quis oferecer, se não me falhar a memória, incenso a Deus de modo indevido e foi fulminado com fogo que veio do céu. Em todo caso, esses três homens, Caim, Balaão e Coré, foram sentenciados por não andarem segundo as leis de Deus. Então, quem anda pelo caminho dos rebeldes encontrará o castigo dos rebeldes. Quem anda pelo caminho dos obedientes alcançará o prêmio dos obedientes. Não existe outro caminho. Aí vamos falar, mas é injustiça, eu nasci numa situação iníqua, crise da igreja, me faltou educação, estrutura familiar. Desculpas. Nós temos todos uma consciência que nos diz claramente que o que é certo e o que é errado. Nós temos a instrução mínima católica, que nos diz isso é absurdo.
Isso é tão evidente que uma criança, mal chega aos da razão, já sabe o que é o mal moral e o bem moralmente falando. Superaram aí, isso é feio, isso é certo, isso é bom, isso é mal, no sentido que eu faço, levo alguma repreensão, não faço, não, passou disso, sabe? A consciência acusa, ninguém tem desculpas. Não teve Caim, não teve Balaão, e Coré também não, e todos sofreram as consequências de seus atos. Segue o apóstolo dizendo, eles são as máculas dos vossos festins, e que se banqueteiam sem respeito, apacentando-se a si mesmos, nuvens sem água, que os ventos levam de uma parte para outra, árvores de fim de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, que arrojam as espumas da sua torpeza, estrelas errantes, para quem espessas trevas estão reservadas por toda a eternidade. Aqui, com essas palavras, o apóstolo vai mostrar quão fugaz é a glória dos rebeldes. Tão passageira é seu atrevimento. E também constância que a alma bandoleira, que está ali trilhando o caminho da iniquidade, tem inconstância. Característica própria dos que andam em caminhos tortuosos. Segue aqui o apóstolo dizendo, também Enoque, o 7º patriarca depois de Adão, profetizou destes, dizendo, eis que vem o Senhor com as suas santas miríades, a fazer juízo contra todos, e a confundir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que cometeram e de todas as palavras injuriosas que os pecadores ímpios têm proferido contra ele, ou seja, contra Deus. Aqui, estimadas almas, outra verdade esquecida, a justiça de Deus. Não é para andarmos aí, ou não andarmos, ficar debaixo da cama com medo de um raio merecido. Não, não necessariamente. Mas Deus vai pedir conta, e disse o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive das nossas palavras ociosas, conversas sem rumo, vai pedir conta, quanto mais da nossa conduta. E aqui o patriarca, Enoque está dizendo que Deus vai enviar suas santas miríades, os seus anjos, e fazer juízo contra todos aqueles, tanto os anjos, como aqueles que trilharam o caminho da rebelião dos anjos caídos. Todos. Aí os senhores falam, padre, mas nós não vemos isso. Vemos sim, senhor. Voltando para os que pecam contra a natureza. Não existe nesta gente a felicidade que eles ostentam. No mínimo, uma depressão. No mínimo, se lançam de algum lugar que os senhores me entenderam, é o fim. Fora as doenças que pegam e transmitem, fora as brigas entre eles e elas também, não existe. E não vamos olhar só isso. Que pecador é feliz? Olhamos para nós, hein? Que pecado nos trouxe uma realização, como diz hoje? Nenhuma. A consciência espremida, a alma vazia, destruída. O pecado nunca agregou nada para ninguém de bom. Nunca. E quem acha que é porque ainda não viu o último capítulo, a última página do livro da iniquidade. Desespero. Último capítulo. Último. Vazio. Último capítulo. Ah, mas todos faziam e estavam do mesmo jeito, tristes e desamparados, porque até os amparos de Deus deixaram de lado. Todos os pecados. E me diga se isso não é um castigo de Deus. Sim, Senhor. E hoje nós não vemos raios cair, terra engolir ninguém, verdade, mas esse silêncio de Deus é um tremendo castigo do Altíssimo. É de se temer o silêncio de Deus, hein?
Antes um dizia uma blasfêmia, catapulava um raio e engolia, ou fulminava, reduzia a cinzas. Hoje não, está solto. Dirá 3, 4, 20. E será pior o seu inferno se não morrer contrito e humilhado diante de Deus. Hoje nós vemos aí essas leis imundas contra a família, contra o homem. Hoje é pecado ser homem de verdade, né? Então todas essas coisas soltas. E o que vamos ver depois? Uma sociedade desesperada. E não precisa esperar muito. Amanhã, basta olhar as notícias, não olhem, é tudo a mesma coisa. Isso é um castigo de Deus. Segue o apóstolo dizendo, eles são os murmuradores queixosos, que andam segundo as suas paixões, e a sua boca profere coisas soberbas, as quais mostram admiração pelas pessoas segundo convém ao seu próprio interesse. Mais uma característica realçada, a inconstância. O pecador, no sentido mais próprio da palavra, aquele que se entregou ao pecado totalmente, ele anda queixoso. Tudo lhe desagrada. Se queixa de Deus. Aí por quê? Porque é um espírito infantil. É um espírito medíocre. Então tudo é incômodo. Mas estas queixas contínuas é porque aquela felicidade que busca não encontra no pecado. Então lhe resta o quê? Insatisfação. E qual a manifestação de uma insatisfação? Queixas. Queixas traz queixas. E aqui termina o apóstolo exortando aos fiéis. Mas vós, caríssimo, lembrai-vos do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos virão impostores que andarão segundo as suas paixões cheias de impiedade. Estimadas almas, o padre não é nada apocalíptico. Os senhores sabem disso. Mas nós vemos se cumprir a letra. Homens cheios de paixões desordenadas, cheios de impiedade. O que é impiedade? Esta revolta contra as coisas de Deus. Você pode colocar, não devem fazer isso, mas colocar a música mais infeliz, último volume. Vão lhe suportar um pouco mais se os senhores colocarem um canto gregoriano que depois visto se encostar ao ouvido à porta. É assim. Pode aparecer a mulher mais lasciva e ninguém vai se escandalizar. Mas se aparecer uma freira, vão até esconder as crianças para não se assustarem com o hábito dela num calor desse, vestido desse modo. Isso é impiedade. O mal passa como normal e a virtude, ou o rigor da virtude, passa como um fanatismo, extremismo. Assim rotularam impiedade. E nós vemos isso, hein? Não precisa ir longe, às vezes, nas nossas casas, famílias familiares pensam assim. E se dizem católicos, hein? Nem penso, nem dizer dos não católicos. Católicos, supostamente. Estes são os que provocam divisões, seres sensuais que não têm o Espírito de Deus. Vós, porém, aqui exorta o apóstolo a todos nós, caríssimos, edificando-vos a vós mesmos sobre os fundamentos da vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para alcançar a vida eterna. Então, estimadas almas, diante de tudo que vemos, o que nos resta? Amar a Deus e perseverar na fé de sempre. De sempre. Vimos que o mundo é inconstante, gosta de novidade. Deus é estável. Para Deus nada é novo. Petrifique-se na estabilidade de Deus para perseverar na fidelidade a Deus. A opinião pública, cada dia, minutos, se altera, se contradiz. Mas a verdade de Deus permanece para sempre. O que é mal, há 2000 anos foi mal, ruim, vai ser até a consumação dos séculos, inclusive. O que é verdade, foi, é e será sempre a mesma verdade. E aqui nós vemos o apóstolo nos blindar contra o espírito do mundo, contra o espírito das trevas e contra o espírito humano.
O homem sem Deus é tudo isso e mais um pouco do que acabamos de ver de ruim, de infeliz. Esforçai-vos para convencer os hesitantes, salvai aqueles que podeis arrancar ao fogo. Dos mais, tendes compaixão com temor de seres contaminados, aborrecendo até a túnica que está contaminada pela sua carne. Aqui o apóstolo não tem nenhum respeito humano. E é um grande dilema para muitos. Ah, mas a minha tia, ela é protestante. Ela é protestante, infelizmente, reza por sua conversão. Tem que dizer desaforos, maltratá-la de modo algum. Mas nunca vai dizer que o Deus é o mesmo, a gente vai se ver no céu. Você está se enganando, mentindo para ela e está negando a sua fé. E não vai alcançar a vida eterna. Ah, o outro espírita se sente bem, você se sente bem, muito bem. Não. Quem peca se sente bem cometendo os piores desatinos. Se não se sentisse bem, não cometeriam essas coisas. Nós sabemos que é assim. Então nós temos que andar na verdade do Senhor, que permanece para sempre, que não está conforme essa verdade, sua doutrina, sua lei, está errado. E eu posso ter para com os que erram o quê? Compaixão, misericórdia. Não é insultar ninguém, cada um tem a sua história por estar ali, passos errôneos, errados, seguramente, mas posso rezar um escapulário verde, escondido, dado à mão, e Nossa Senhora converterá no tempo de Deus essa alma. Então aqui também o apóstolo nos preserva, por assim dizer, do zelo amargo. O zelo amargo é aquela alma que está, bom, hoje o padre está cruel, mas o zelo amargo é aquele que faz com que nos sintamos como fariseu. Não sou como estes homens. E estimadas almas, para nossa humildade forçada por Deus, a pergunta é a seguinte: ontem, o que éramos? Modernistas. Éramos, todos nós, hein? Padre inclusive. E por que hoje eu vou insultar se ontem eu era um? A piedade de Deus para comigo será amanhã para com outro. Quem não cometeu as suas outras, todos conhecem os pecados. E por que hoje eu vou trucidar com minhas palavras o que comete o que eu fazia ontem? Ou anteontem? Esta é a humildade que os nossos passos vacilantes do passado garantem para o hoje e o amanhã. Por isso, compaixão. Aquele que é poderoso para vos conservar sem pecado e para vos apacentar imaculados e cheios de alegria diante da sua glória, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja dada a glória, magnificência, força e poder antes de todos os tempos e agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.